É exatamente como o Renan falou. Então, a gente tem aqui uma diferença entre equity e dívida, o que não significa que uma é melhor ou pior do que a outra, são trade-offs, né? São trocas que se faz e o investidor tem que se posicionar de acordo com o que serve melhor para o objetivo dele. Como o nosso foco hoje aqui é a dívida, né, eu vou me deter aqui mais na parte da dívida e explicar um pouco melhor como é que funciona essa dívida. Né? A gente, no slide anterior, a gente falou de uma dívida de uma forma geral, né, 75% do imóvel, 135 milhões, mas essa dívida ela também pode ser segmentada em diferentes riscos e retornos, ou seja, você vai ter diferentes formas de estruturar essa dívida para que ela tenha diferentes riscos e retornos e possa servir a diferentes propósitos, a diferentes investidores. Então, começando aqui na dívida mais embaixo, a dívida sênior, ela é a que tem a prioridade no recebimento de todos os fluxos de caixa do negócio. Ou seja, ninguém recebe nada antes da dívida sênior receber juros e principal. Uma vez que a dívida sênior recebe juros e principal, você passa para o segundo nível, que é uma dívida júnior ou subordinada. Subordinada porque ela está subordinada à dívida sênior. Assim, sucessivamente, você paga totalmente a dívida sênior, depois paga totalmente a dívida júnior, depois totalmente o preferred equity, que é um misto aí de dívida e equity, tem algumas características de equity, algumas características de dívida, e somente após o pagamento de todos os detentores da dívida que os empreendedores, né, que os operadores e os sócios recebem os fluxos de capitais remanescentes. Então, qual é a natureza aqui, né? A parte mais baixa você vai ter prioridade no recebimento dos fluxos de caixa, a parte mais em cima uma prioridade menor. O risco correspondente é muito menor se você tem uma dívida sênior e muito maior se você tem um equity, que não é grande, mas é maior comparado a uma dívida sênior. E em compensação, para fazer sentido essa conta, né, para isso fechar, o retorno esperado na dívida sênior é muito menor do que o retorno esperado no equity. Só para dar um contexto, não levem tão a sério os valores, mas só para dar um contexto para situar vocês o que a gente está falando. A gente está falando, por exemplo, de uma dívida sênior que recebe uma remuneração aí de 5% ao ano, por exemplo, uma dívida júnior que vai receber aí talvez 7% a 8%, algo nessa linha, pode ser um pouco mais também, um pouco menos, um preferred equity que pode ser na casa dos 10%, 12%, e um equity que, tudo dando certo, espera que seja mais de 15%, 20%, 25%. Então, assim, essa é mais ou menos a ordem de grandeza atual, mas é muito importante chamar a atenção aqui que não existe uma posição melhor nem uma posição pior. O que existe é a estruturação de um negócio, ela tem que atender aos objetivos de cada investidor. Se você é um investidor, por exemplo, de longuíssimo prazo, um plano de pensão, por exemplo, você quer muito mais segurança do que retorno. Você está disposto a abrir mão de retorno, mas você quer a segurança máxima. Então, provavelmente, um fundo de pensão vai alocar uma parte considerável em dívida sênior. Se você, por outro lado, é um investidor que está disposto a correr mais risco e quer mais retorno, provavelmente você vai alocar em equity. Então, é só uma questão de se adaptar ao seu objetivo como investidor. Bom, e esse crédito imobiliário, para que ele serve, né, nos Estados Unidos? Ele serve para tudo, basicamente. Ele serve para todas as etapas de um empreendimento imobiliário. Então, assim, você vai ter empréstimos para construção de ativos imobiliários, você vai ter empréstimos para aquisição de ativos imobiliários que já são operacionais, você vai ter refinanciamentos de ativos imobiliários, ou seja, um ativo que já existe, é operacional, tem um ativo, eventualmente ele é melhorado, ele passa por um programa de value add e o operador quer refinanciar, ou seja, quer trocar o financiamento por um financiamento melhor, em melhores condições, também é muito comum. E, por fim, as outras situações que também podem ocorrer, um financiamento para reforma, um financiamento para um rehab, né, um retrofit mais relevante, capital de giro, como são operações comerciais, commercial real estate, você tem aí fluxos de caixa, eventualmente você também tem empréstimos para capital de giro de negócios imobiliários, lease-up, que é quando você está com um imóvel com uma ocupação baixa e quer levar sua ocupação para cima, então você precisa também de fôlego, né, de capital, então também serve a isso, e empréstimos ponte em geral, né, cobrir determinados objetivos mais de curto prazo, um empréstimo ponte também é comum. E acompanhando esse amplo espectro de utilizações para esse capital, você também tem aí esse capital sendo empregado em diversas
etapas do ciclo de vida desses ativos. Então, você vai ter desde de um capital sendo emprestado pré-aquisição do terreno, que é considerado, eventualmente, o nível mais arriscado de negócio, né? Você não tem nem o terreno ainda, você ainda está tirando as licenças, eventualmente esse capital é para adquirir o terreno, até o lado mais seguro, menos arriscado, que é quando você está usando esse capital para comprar um ativo já operacional, com um longo histórico de operação, onde você conhece bem a capacidade do ativo de gerar fluxo de caixa, conhece os inquilinos, enfim. Entre esses dois extremos, você tem aí outras etapas desse ciclo de vida dos ativos imobiliários. Você pode ter um empréstimo feito na fase de desenvolvimento, né? Ou seja, projetos estão sendo feitos, estudos estão sendo feitos, licenciamento está sendo tirado, que é ainda uma etapa considerada mais arriscada. Você tem os construction loans, né? Que é o empréstimo para construção dos ativos. E você tem aí o empréstimo para aquisição de um ativo que acabou de ser construído, mas ainda está vazio, ainda não tem um histórico de geração de fluxo de caixa consistente que possa facilitar aí a precificação desse ativo. Então, o uso é muito amplo, desde do início do projeto até o final, a renovação de um projeto já operacional, de um projeto que já gera fluxo de caixa eventualmente há décadas. Quer comentar alguma coisa, Renan? Não, tá ótimo. Beleza. Para tangibilizar um pouquinho o que eu estou falando, quando a gente está falando de crédito imobiliário, eu vou trazer aqui 3 exemplos de empréstimos, né? São exemplos reais de operadores com os quais a gente trabalha, são atuais, né? São relativamente atuais, e a ideia aqui é dar uma visão do que a gente está falando em termos de financiamento, empréstimo. O primeiro vai ser um senior loan, ou seja, aquela posição mais segura, com prioridade máxima sobre o recebimento de fluxo de caixa. O segundo vai ser um empréstimo mezanino, que ainda é prioritário em relação ao equity, mas está subordinado ao senior loan. E o terceiro é um construction loan. A gente também vai ver que cada um esses empréstimos é feito para ativos diferentes, em momentos do ciclo de vida diferente. Então, esse caso aqui que a gente está vendo na tela, primeiro, o lado esquerdo da tabela, a gente está vendo o colateral, né? O ativo que é dado em garantia para esse empréstimo. É um imóvel, uma residência multifamiliar, né? Um multifamily localizado em Rockville, com 403 unidades, construído em 2005. Ou seja, é um ativo que já tem aí muitos e muitos anos de operação, fluxo de caixa conhecido, provavelmente aqui esse ativo vai passar por uma reforma, né, por um programa de value add, e o operador está querendo adquirir esse ativo para isso, tomou um empréstimo. Quais são os termos desse empréstimo? Primeiro, é um senior loan, ou seja, a posição mais sênior, né, na dívida prioritária, um empréstimo de 74,5 milhões, a uma taxa variável, então LIBOR mais 3,3% ao ano. Uma taxa bem atrativa, né? Para a gente que está acostumado com o mercado brasileiro, essas taxas são bem atrativas. Lembrando que a LIBOR hoje está em 0,1%, então esse empréstimo estaria pagando hoje 3,4%. Então o que a gente está vendo aqui? Um empréstimo no nível máximo de segurança para um ativo operacional, multifamily, com um histórico estabelecido. Isso se reflete num retorno mais baixo, uma taxa LIBOR mais 3,3% ao ano. O prazo, 3 anos extensíveis por mais um ano, e uma taxa de originação desse empréstimo, que também vira fluxo de caixa para quem está concedendo esse empréstimo. Uma taxa de 0,9% em cima dos 74 milhões, ou seja, é um valor até relevante. O próximo exemplo, como eu falei, é um exemplo de um empréstimo mezanino, ou seja, uma dívida já subordinada, também para aquisição de um multifamily operacional, então um multifamily localizado em Stanford, 329 unidades, construído em 2011, também com já histórico, mais fácil de você precificar, mais fácil de você analisar o risco desse ativo, um montante de 10,5 milhões, como a gente pode ver aí, uma taxa bem mais elevada, 10,5% ao ano, um pouco em função da situação da dívida ser menos prioritária, a gente tem uma dívida aí de mezanino, com um prazo de 5 anos e uma taxa de originação de 0,5% em cima dos 10,5 milhões. Renan? Por fim, um empréstimo para a construção de um multifamily na Califórnia, é um empréstimo de 5,5 milhões para a construção de um prédio de 32 unidades,
Vocês podem ver aí um ciclo relativamente curto, né, que acompanha justamente o prazo de construção, né, foi concedido em outubro de 2017 e foi liquidado em julho de 2019. Então, em menos de 2 anos, que é mais ou menos o prazo que dura as construções nos Estados Unidos, entre 1 ano, 1 ano e meio, dependendo da construção, até 2 anos, 2 anos e meio é o mais comum. Com os juros e FIIs gerados nesse ativo, você gerou para o emprestador uma TIR de 13,3%. Então, basicamente... João, pode falar. Só comentar aqui rapidamente, né, é interessante que eu estava esperando chegar nesse último, porque muitas vezes, né, quando a gente está conversando com algum investidor, com alguma casa de investimento, vem a pergunta, mas com a taxa de juros tão baixa nos Estados Unidos, como é que você consegue gerar com ativo de dívida 11% ao ano ou 10% ao ano? E ali embaixo fica claro aqui, né, porque não tem só os juros em si cobrados, mas às vezes tem FIIs de honorários de aquisição, né, de contratação, de originação, tem honorários, às vezes, de disposition, né, que é ao final do empréstimo, todos somados entram juntos no fluxo de caixa. Né? E aqui uma coisa interessante também, que dá uma segurança adicional à dívida sênior, justamente o João comentou, né, que é ter o colateral, ter o ativo como em garantia. Né? O senior loan é o único modelo de investimento que a gente tem um ativo de fato como garantia. E repara aqui nesse caso, aqui a gente pode ver, né, 66% de loan to value, 73% de loan to cost. O que isso significa na prática é que se esse operador aqui que emprestou esse recurso, digamos que o tomador do empréstimo não seja capaz de pagar, isso gera um default, ele vai tomar esse ativo a 73% do loan to cost. Ou seja, ele vai tomar o ativo aí a 70 centavos por dólar. E muitas vezes com capacidade dele mesmo terminar a construção, vender e gerar uma TIR ainda maior do que 13,3%. Óbvio que o fluxo de caixa vai ficar impactado até ele terminar essa construção, mas a dívida sênior tem essa característica mais segura, né, que é muito interessante, que é de tomar o ativo a um preço descontado e eventualmente colocar ele a mercado, vender e ter um lucro maior, mas passando por um período ali de eventualmente menos cash flow para aquele deal específico. Tá? Bom, a gente tentou aí passar para vocês o que é o conceito, né, dessa dívida, como é que ela é empregada, que tipo de ativo ela financia. E agora a gente vai falar um pouco dos agentes desse mercado, né? Quem é que trabalha com esses empréstimos? Né? Os fornecedores tradicionais de capital para o mercado imobiliário americano são bancos comerciais, né? Então, os grandes bancos aí, agentes ligados ao governo, agências, né? Freddie Mac, Fannie Mae, Ginnie Mae, empresas financeiras especializadas, então os chamados mortgage lenders, credit unions, hard money loans, todos esses mais voltados até para o público de varejo, aquisição de casa própria, e nos últimos anos, aí, nos últimos 10, 15 anos, fundos de crédito imobiliário privado. Esse sim é aqui o nosso interesse principal, que cresceram demais na esteira aí desse aumento do mercado de crédito imobiliário. E vou agora passar um pouquinho o que é o empréstimo privado, né? Por que isso funciona bem e por que isso está crescendo bastante. Então, o empréstimo privado é considerado um empréstimo privado que não é emitido, a dívida que não é emitida por banco e que não é negociada em mercados públicos. Então, você tem aí a maior parte desse mercado de empréstimos privados é o chamado direct loan, né? É um emprestador emprestando direto para o operador que está construindo, direto para o operador que está adquirindo o ativo. Esse é o grosso desse mercado. E são empréstimos privados e que tem muitas vantagens competitivas desses empréstimos em relação aos outros players do mercado. Né? Bom, basicamente, esses fundos, né, de crédito imobiliário privado, que é o nosso maior interesse aqui, eles são ultra especializados, então eles têm toda a expertise, né, de trabalhar com esse mercado, fazem isso como função, como finalidade do fundo, e por isso conseguem fazer análise de crédito e concessão de empréstimos de forma muito mais célere, o que é uma grande ferramenta de competição no mercado atual. Então, a gente está falando, por exemplo, de um fundo desse que consegue analisar e conceder crédito em 4 a 6 semanas, enquanto um banco comercial vai demorar de 2 meses a 3 meses. E se a gente está falando de um mercado aquecido, em que velocidade para levantar capital é um fator importante para você conseguir fechar os negócios, faz toda a diferença, esse mês e meio de diferença aí na aprovação do seu financiamento. Outra característica é que os bancos
acabam sendo muito mais engessados, têm regras muito mais restritas e acabam não focando tanto no empréstimo, com empréstimos menores, ou seja, empréstimos de menos de 25 milhões. Eles acabam focando muito mais em empréstimos acima de 25 milhões de dólares e, por outras razões que eu vou entrar mais adiante, em ativos operacionais. Isso não é uma regra, mas é como o mercado tem se comportado. Esses fundos de crédito imobiliário privado, por outro lado, eles atendem bem a esse tomador de empréstimo que quer menos de 25 milhões. Outra característica é que são construídos relacionamentos locais, então essa recorrência facilita, né, essa especialização toda, isso tudo facilita a criação de relacionamentos. Você não está falando com uma área de um banco que tem outros segmentos de atuação, você está falando com uma empresa especializada em conceder esses empréstimos, então isso tudo facilita a geração desses empréstimos para esse tipo de fundo. Eles são sujeitos a menor regulação, por terem uma atuação mais restrita, são menos supervisionados, isso é muito bom, dá mais agilidade, dá mais liberdade para eles montarem as suas carteiras de crédito. Muitas vezes, algo interessante que acontece nesse mercado, muitas vezes são operadores verticalizados, assim, a gente tem um operador com o qual a gente trabalha, que ele veio de uma família, um negócio familiar de construção de imóveis, e ele se verticalizou para a parte de concessão de empréstimos. Então, hoje, esse operador, ele tanto concede o crédito, faz a análise e concessão de crédito, quanto ele, caso haja um default, que não é comum, mas caso haja um default, ele é capaz de assumir a construção e terminar a construção. Então, é um operador focado em construction law. Então, você tem essa característica de verticalização com ótimos resultados. E por não ser um mercado público, né, por você não ter que securitizar essa dívida, você não ter que fazer isso, essas dívidas virarem um papel, você consegue ser rentável em menor escala. Então, empréstimos de 5 milhões, você não vai botar um empréstimo de 5 milhões em um mercado público negociado em bolsa. Então, esses fundos também têm essa vantagem de serem rentáveis em menor escala. Então, essas são as características que têm feito esse mercado crescer, além de outras que a gente vai discutir agora, né? Então, o que a gente tem hoje no mercado americano? Uma grande oportunidade para crédito imobiliário privado. A gente tem aí no gráfico um dado até dezembro de 19, com um mercado de 190 bilhões de dólares, e um mercado que não para de crescer. 2020 cresceu mais ainda, 2021 também. O que explica um pouco esse crescimento de mercado? Uma redução na participação dos bancos após a crise de 2008, por causa dessa maior regulação e de uma maior concentração dos bancos, o que tornou, do mercado bancário, o que tornou eles mais ineficientes, digamos assim, menos sérios na concessão de crédito. Uma redução das taxas de juros de uma forma geral e ampla, né? Então você tem aí títulos de renda fixa tradicionais, como treasuries do Tesouro Americano de 10, 30 anos, bonds municipais, dívida corporativa também rendendo muito pouco, né? Menos do que 1%, 3% no caso de bonds que são investment grade. Então, uma verdadeira fuga dos investidores atrás de yield, atrás de retorno. Então você também tem esse lado aí da demanda, a demanda dos investidores por melhores retornos, mas com ainda certo controle de risco, não é partir da renda fixa Tesouro Americano direto para as ações, ele quer um step intermediário, que é o que o crédito imobiliário provê. Diversificação de classes de ativos, então o investidor não quer ter tudo em ações e bons, ele quer outras classes, e mais recentemente a preocupação com a inflação. Então, muitos investidores procurando empréstimos com taxas variáveis, né? Fundos que alocam muito em empréstimos com taxas variáveis para se proteger contra o aumento inflacionário. Por fim, a cereja do bolo é um mercado americano crescendo absurdamente, demandando muito capital em todos os segmentos que eu falei, desde construção até aquisição, value add. Então, é um mercado extremamente pujante, aquecido, puxando a dívida, essa demanda por crédito imobiliário para cima. Renan? Bom, e como é que a gente acessa esse mercado, né? Como é que a gente faz para acessar esse mercado? Você, como investidor, né, como cotista do fundo, você vai congregar os seus fundos dentro dessa estrutura, e o fundo vai fazer esses empréstimos, que podem ser dezenas de empréstimos
até milhares de empréstimos. Então, a gente está falando aí de diversas características, depende um pouco do perfil do fundo, do perfil do empréstimo e, obviamente, do valor de cada empréstimo. Então, você vai ter o seu recurso, né, o recurso do fundo de dívida, espalhado em dezenas, centenas de negócios. Você não vai estar exposto a um empréstimo só. Se aquele empréstimo não pagar, der algum problema de performance, você perdeu capital. Não, você vai estar exposto a centenas de tomadores, dezenas, milhares. Esses fundos também atuam de forma muito diferente. Eles podem atuar em segmentos de ativos diferentes. Então, escritórios, financiando residenciais, financiando hotéis, malls, em diversas geografias diferentes também. Então, pode ser uma atuação mais local, uma atualização regional, uma atuação mais nacional. Tamanho dos empréstimos, de $50 mil, eventualmente, até 150 milhões, para adquirir um portfólio mais relevante. Maturidade da dívida. Tem dívidas desde 6 meses até dívidas de 7, 10 anos. Então, tem essas formas de você também diversificar. Senioridade da dívida. Você pode estar num senior loan, você pode estar num mezanino. Então, diversas formas também de se posicionar nesse mercado. E, como eu falei no início, em diferentes estágios do ciclo de vida do ativo. No desenvolvimento, na construção, na operação. E em cada um desses empréstimos, você vai ter um retorno que tende a estar alinhado ao risco. Mais risco tende a ter mais retorno, menos risco, menos retorno. Esses fundos também podem ser closed-end ou open-end, ou seja, um fundo closed-end que você tem um prazo de validade, digamos assim, para o fundo, você tem um prazo para entrar, um prazo de investimento e um prazo para sair, ou os fundos evergreen, né, os fundos open-ended, que você pode entrar e sair e o dinheiro fica girando lá dentro, ele é reciclado. Por fim, curiosamente, mas bem interessante, os fundos que emprestam, os fundos de dívida, também podem ser alavancados. Eles também podem tomar dinheiro emprestado. E eu vou rapidamente entrar nesse caso para explicar um pouco como funciona isso. Do lado da esquerda, um fundo não alavancado, um fundo de dívida não alavancado, com 10 milhões, capitaneado pelos investidores, que recebe, na média, vamos dizer, 9% pelo seu capital. Como você não tem dívida nenhuma, você recebe aí $900 mil, $900 mil são distribuídos, o retorno é igual. No lado da direita, um exemplo fictício, né, só para ilustrar, de um fundo com alavancagem. Por que faz sentido você alavancar no nível do fundo? Porque uma coisa é você emprestar para um tomador que tem o risco do projeto, tem o risco daquele tomador. Outra coisa é você emprestar para centenas de tomadores que diversificam esse risco. Ou seja, a dívida tomada no nível do fundo, no nível de carteira de crédito, ela é muito menos arriscada do que a dívida na ponta. Por isso que você tem o fundo de dívida captando com uma taxa menor do que aquele cobra. E é nessa diferença que você vai ter um retorno maior para os investidores. Então, o fundo com os mesmos 10 milhões, captados 3 milhões em dívida, 7 milhões em capital de investidores, você vai ter aí um retorno de $900 mil, sendo que 150 mil vão ser usados para pagar a dívida e os 750 mil vão sobrar para os investidores. Esses 750 mil sobre os 7 milhões vão dar 10,7% de retorno para os investidores. Ou seja, curiosamente, fundos de dívida também tomam dívida para aumentar o seu retorno. Essa também é uma das formas de você aumentar retorno em fundos de crédito imobiliário. Perfeito. Por fim, quais são as vantagens, né? O que o investidor quer saber. Beleza, o que é vantagem para mim e o que é desvantagem para mim de investir nesse mercado? Bom, a gente está falando aí de rentabilidades bastante previsíveis e estáveis. A gente está falando de, na maior parte dos casos, taxas contratadas já, com níveis de default muito baixos, extremamente seguros, com uma previsibilidade muito grande por serem contratos pré-estabelecidos. Em um ambiente com taxas de juros tão baixas quanto as atuais, a taxa de retorno desse tipo de investimento, a taxa de retorno ajustada a risco é muito interessante, então a gente está falando aí desde 8% até 12%, como referência apenas. São fundos que têm prioridade no recebimento em relação ao equity, então dívida bem segura. O ativo real dado em garantia, ou seja, num evento de default, você ainda toma um imóvel e consegue quitar a dívida. A diversificação entre centenas de tomadores de empréstimo, ou seja, o investidor se expõe a centenas de tomadores, baixa correlação com outras classes de ativos, por não ser um mercado público, por não ter o noise de mercado, né, que a gente chama, você tem muito baixa correlação com ações, muito baixa correlação com outros, com REITs, enfim, com outros papéis negociados em bolsa. E você, eventualmente, tem até a possibilidade de liquidez. Em fundos que você tem esse giro de capital lá dentro, entradas e saídas de empréstimos, você consegue ter até eventos de liquidez respeitando certas condições que os fundos estabelecem. Como desvantagem, você, obviamente, tem uma liquidez menor do que no mercado público,
e você não participa de eventuais ganhos com a valorização dos ativos.